programa de hoje, nosso 10º episódio. Olha aí, Wagner Salles. Parabéns pra você, né? Parabéns para nós. Olha aí, estamos de aniversário. Pois é. E hoje o assunto é comunicação e marketing. Como que esse mercado publicitário, se a gente for pegar um nicho específico, está sendo impactado, foi impactado pela tecnologia. E hoje o especialista para conversar com a gente, bater esse papo, Josival Júnior, é diretor da BuzLab, uma das principais agências aqui do interior de Pernambuco, e também é diretor do Sinapro, que é o Sindicato Nacional das Agências de Propaganda. Pronto, em Pernambuco, no caso, né? Então, bem-vindo, obrigado pela presença, Josival. Eu que agradeço o convite, é um prazer aí estar falando com os ouvintes do podcast de vocês, que agora está chegando ao 10º episódio, né? Desejo vida longa. Achei uma iniciativa fantástica, inclusive faz parte dessa transformação, né? Que os meios também estão vivendo, né? De ser cada vez mais multiplataforma e a criação desse podcast e de outros, né? Que vocês estão desenvolvendo aqui dentro, achei muito importante, principalmente por trazer especialistas aqui do interior para falar sobre assuntos locais, mas com uma visão mais global, né? Você está ouvindo Podcast Review. A tecnologia, ela, de certo modo, ela veio para facilitar ou atrapalhou um pouco a maneira de comunicar, de criar campanha, de fazer a comunicação para os produtos e serviços? Eu acho que tudo é questão de ponto de vista. Eu acho que a tecnologia, ela veio para facilitar e ela pode ser uma grande aliada de qualquer empresário, de qualquer profissional, se enxergar ela dessa maneira. De fato, eu acredito que a chegada de novos meios de comunicação provenientes da tecnologia e a própria tecnologia de forma geral, seja com softwares, com máquinas, enfim. Eu acho que no começo, na chegada, assim como qualquer revolução que existe, assustou muita gente, né? Impactou o nosso setor, assim como impactou outros. E gerou um susto, né, nas pessoas. E agora? Como é que vai ser a continuidade disso? Mas a gente já vem, por exemplo, eu vou citar um exemplo de tecnologia que ela pode ser vista como uma aliada. A FENAPRO, a Federação Nacional das Agências de Propaganda, tem uma iniciativa que é como fosse uma rodada de negócio, que ela gira algumas capitais do país e o ano passado ela esteve presente aqui em Recife. Tem uma empresa que é fornecedor da Adobe. Ela foi que criou os famosos plugins da Adobe. E ela criou um sistema que ela já gera um tipo de automação de criação, assim, ferramental para direção de arte, finalização. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático aqui. Um tabloide, teoricamente, de varejo. Você tem ali uma mudança no background dele, né? E teoricamente aquelas ofertas, seja com imagem, seja com preço, seja com descrição, ela vai se repetindo página por página. Hoje já existe um sistema que você faz um upload de uma planilha com o código das imagens, com a descrição da oferta e com o valor da oferta, e ele automaticamente já preenche todo o tabloide. E isso aí tem agência que tem 2 pessoas dedicadas a isso, que leva 3, 4 dias, uma coisa que se resolveria com apenas uma pessoa fazendo o input dessa informação, que necessariamente não precisaria ser um diretor de arte. E podia ser, por exemplo, o próprio atendimento. Recebeu a informação, filtrou, fez o input da informação e automaticamente em horas, sei lá, ou minutos, um trabalho de dias e que envolveria mais de uma pessoa estaria pronto. Eu queria abrir esse precedente que um dos comerciais que chamaram a atenção do Brasil todo foi em 87, com a direção do Washington Oliveto, que ele fez o Meu Primeiro Sutiã, que ele pegou a campanha da Valizer. Peças clássicas, né, da publicidade. Não é? E aí, era tudo muito analógico. Tudo era feito pensando na pessoa que iria ver. Né? Óbvio que muita coisa nos 80, 90, hoje nunca passariam na televisão. Mas não é esse não é essa a questão, né? Não é esse o foco da nossa discussão. É que a entrega era muito de qualidade. De qualidade, era muito perfeita, era tudo muito cinematográfico. E mais uma vez, tudo muito analógico, sem tecnologia quase alguma, não é, comparadas à de hoje. E aí, a gente via muita gente. Quando eu falo gente, são pessoas. Não é? Os letters, eles não eram tão usados.
eram atores, eram atrizes, eram pessoas, eram comerciais feitos por pessoas. Mais humano, né? Então, hoje a gente não vê isso. A gente não consegue ver na publicidade, né, a expressão do povo. Tu acha que a própria tecnologia ela está deixando a publicidade um pouco à margem de se olhar no espelho? Não, eu não acho que seja a tecnologia, não. Eu vou dar um exemplo agora de uma peça recente que trouxe essa cara local, que não era necessariamente uma peça publicitária, era um filme, vamos dizer assim, institucional, mas para mim era quase um discurso, enfim, em defesa de uma região, que foi uma peça do próprio SBT Nordeste, que eu nunca vi uma peça, assim, de um veículo de comunicação viralizar tanto como aquela. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Que Sim. vai retratando... por exemplo, sei lá, Jonas Esticado pode ser o Wesley Safadão, aí falando Sim. dos vários idiomas, vamos dizer assim, do Nordeste, falando das particularidades, porque eu entendi que ele queria dizer ali, ó, você que tá ali no sul e sudeste do país, o Nordeste não é um canto só, ele ali tem vários estados, cada um tem sua particularidade, cada um tem sua força, cada um, enfim, e eu achei impressionante, assim, eu recebi dentro de vários grupos, eu recebi aquele material, e eu achei muito interessante, como você falar de você mesmo, né? E você trazer até como um tom de causa, impacta, né? Assim, as pessoas se sentem parte daquilo ali, que eu acho que quando você deu esse exemplo, por exemplo, da peça do Meu Primeiro Sutiã, ele estava ali retratando, entre aspas, né, a dor de uma pessoa que vivenciava aquele drama de de não se conhecer. Sair da infância para a adolescência. Exatamente. E isso era muito real, isso era muito aprofundado, era realmente pensando em quem consumia aquele produto. E eu acho que hoje, de fato, não está se existindo, talvez, esse aprofundamento. Aí pode ser por falta de tempo, pode ser também por uma questão de falta de capacidade, porque a gente também está citando gênio, né? Seria aprovação também das empresas? Eu acho que é uma quando cadeia, quando você chega com uma sei. grande ideia, a empresa fala, mas não é isso que eu quero para agora. Ou não seria também pela questão do próprio hábito de consumo do próprio consumidor, né? Porque, querendo ou não, se você, na época dessa campanha do Primeiro Sutiã, as pessoas basicamente elas só tinham a TV ou rádio para consumir aquele tipo de informação. Então, era um momento que a pessoa parava, focava naquela atenção, tinha toda uma plástica, um negócio de você ficar vidrado nisso. E hoje em dia, eu acho que o maior desafio que você pode falar aí em relação a sobre isso seria da publicidade. São diversos canais que o usuário ele vai estar em diversas plataformas, então você tem que saber exatamente que hora falar e como falar com ele. Mas por que virou clássico, então? Por que é clássico? Veja... Entende por que é referência? Por que hoje, em 2020 praticamente, nós estamos usando ele como um grande exemplo? Mas não seja como o clássico de uma parte mais conceitual, da essência da publicidade, da história da publicidade, porque, querendo ou não, às vezes é isso. A necessidade hoje em dia não é efetivamente, tipo, você apenas trazer algo bonito que vai embelezar algo, chamar a atenção das pessoas, mas não vai trazer um retorno de venda imediato. Então, talvez a necessidade seja isso, de ser mais efetivo na parte da venda do que na parte da estética. Não sei. Eu acho seria que o fast fashion. Dentro do que vocês estão falando, assim, eu acho que os dois têm um pouco de razão. Eu vou ser o advogado aqui de ambos. Muito bem. A ideia é essa. Muito obrigado. É o seguinte... Giliardo falou sobre essa questão fazendo a correlação, né, entre aquela época e hoje. E de fato, até tem uma frase que diz o seguinte: a gente vivia a era da mídia de massa e hoje a gente está vivendo a era da massa de mídia. A quantidade, todo mundo hoje é mídia. Todo mundo está postando alguma coisa, todo mundo está gerando opinião, todo mundo está gerando, está influenciando o consumo de alguém, enfim. Antigamente, o que acontecia? Antes da internet, né? Existia alguns rituais, por exemplo, a nossa rotina ela era muito mais estática. Todo mundo chegava ali em casa à noite, depois do trabalho ou depois do colégio, enfim, de qualquer atividade, a família jantava junto, enfim, e tinha aquele momento de sentar na frente da televisão para assistir a novela, o jornal, o que fosse. E naquele momento ali, feito o Giliardo falou, era a única fonte de informação direta que você tinha. Você, teoricamente, era obrigado a estar olhando para a televisão, porque não tinha outra opção. Hoje, você está com a televisão ligada, está olhando o celular, na realidade está todo mundo, todo mundo na mesa jantando, talvez nem estejam na mesa juntos jantando, porque o mundo está muito dinâmico, o camarada já está no shopping encontrando com alguém, enfim.
mas está todo mundo conectado a diversas telas. É relógio, é o celular, é o tablet, é o computador, é a televisão. E tudo isso é tomando a atenção. A gente hoje vive uma obesidade de informação. A gente consome muita informação diariamente. E a gente vê que isso não é só com a publicidade, não. Por exemplo, se a gente for pro lado da música, a indústria da música, eu gosto muito de estudar a indústria da música também. Hoje, antigamente, o que é que a gente via? Eita, aquele artista que a gente era fã, ele chegava... passava um ano ali sabático produzindo letras e fazia o lançamento do CD do ano. A gente tem um fenômeno recente que é a Anitta, que ela fez um projeto, eu não me recordo o nome, acho que era Checkmate, alguma coisa assim, era Checkmate, né? Que ela lançava uma música por mês, porque ela ia lançando a música, aí a música virava sucesso, semanas depois ela já caía um pouquinho, aí ela já vinha com outro lançamento. Tem esse fenômeno recente aqui mais local, se a gente for regionalizar assim no sentido estadual o debate. Tem um fenômeno agora recente, o passinho. Por exemplo, você pega os artistas, a gente está estudando também, até pensando, a gente está desenvolvendo uma campanha junto com eles. Se a gente for pegar esse fenômeno, a principal dupla, né, que comanda esse segmento, que é Shevchenko e o Louco, eu acho que eles lançam música toda semana. E é assim, tipo, um explode, aí soma, um outro explode, soma. E o movimento pegou, através dele, pegou uma força tão grande que saiu brotando um monte de gente que tá ficando famosa na internet. E olha que você acabou de usar uma gíria deles, né? Brotando. Exatamente. Tô sendo influenciado já. Tá vendo aí? Mas enfim, essa efemeridade tá em tudo. Vamos falar sobre isso. Aí isso atinge também a publicidade. Total. Porque... Então, esse consumo exacerbado, tudo que é bom hoje não é bom amanhã, eu já quero novo, eu quero novo. Exatamente. Isso vem com a internet, né? Isso surgiu com esse número aí que você falou, obesidade de informações, eu gostei disso, né? E as pessoas, elas consomem o tempo todo, tudo. Então, isso com o meio artístico também está presente? É isso que está me dizendo? Hoje uma pessoa fica famosa, amanhã já não fica, já surge outra. Inclusive, existe até uma dificuldade até de você selecionar, por exemplo, dentro da publicidade, se a gente for olhar, até meio que deixou, tá em desuso a utilização até de pessoas, né? Isso é muito triste de ouvir. À frente aí eu digo tipo artistas, músicos. Porque antes a gente nunca via sabe assim... quem está fazendo sucesso ou não na semana. Exato. Né? E outra coisa, além da questão do discurso político muito presente hoje no nosso dia a dia, você pode botar alguém que falou alguma coisa em algum momento, aquele já se vira contra a marca. Enfim, existe essa insegurança. Ótimo, entramos em outra discussão. Eu gosto assim, de quem fica trazendo brechas para discussões. Veja só, nós temos um exemplo recente do MC Gui, que acabou fazendo umas besteiras aí na Disney, né? Uma infelicidade, né? Ele foi bem infeliz no que ele fez. E aí, isso acabou com que o CNA foi lá e disse que não ia fazer mais o show dele, começou a perder shows. Houve uma série de queda de produtos, não é? de isso já é muito dele. Pois já é muito também recentemente, né? Já é muito antigo, casos, né? Assim, que é relacionado de publicidade. Eu acredito que os contratos publicitários já denotam isso há muitos anos, não é? Só que agora não tem como esconder os escândalos. E aí microescândalos, eles se transformam em escândalos imensos. Como é que vocês lidam agora com esse limiar tão fino entre o que pode e o que não pode? O que é aceitável e o que não é? Vocês ficam quebrando a cabeça o tempo todo. Vamos fazer um comercial assim, assado. Eita, mas é isso você pode... A comunidade A pode ficar chateada, a B também pode, a C não vai gostar, a D. Como é que vocês lidam com isso? Isso que você falou realmente é algo que está acontecendo. Eu só gostaria de fazer um registro. Eu acho a tecnologia e a internet não um problema, mas um aliado. Certo. E em relação às discussões da sociedade, eu acho que a sociedade não está mimizenta, né? Feito as pessoas falam. Mas eu acho que era o seguinte, quem era prejudicado por algum movimento, ele agora está tendo voz de falar. Aí as famosas minorias, né? Como o pessoal costuma dizer, aí não, é chato, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas é chato para quem? Porque se for chato para quem comete o bullying, vamos dizer assim, sim. É muita hipocrisia falar isso, né? Mas para quem é a vítima, teoricamente, é chato para ela também. Aí, nesse sentido, eu acho que as pessoas estão tendo voz, estão
expondo para o mundo as suas dificuldades de viver num falso país plural, né? Porque o Brasil, todo mundo diz, não, aqui é o país das misturas, todo Não mundo... Não é. Mas, falando sobre essa parte publicitária, hoje a gente, quando está criando, temos de fazer uma análise. Por exemplo, uma frase que está ali no meio do texto, que a publicidade ela foi feita durante muito tempo pelo duplo sentido, né? Era a dupla interpretação, você botar uma coisinha ali que hoje não é mais aceito, tal, né? Se você for ter essa ousadia de criar isso, você tem de fazer um duplo sentido, seja inteligente, para falar algo e ser interpretado também de outra maneira, mas que não seja ofensivo para ninguém. Porque também fazer um duplo ofensivo que vai afetar alguém é outra história. Mas a gente tem esse cuidado. A gente tem de ler, reler, e tem vez aí, eu acho, pronto, já falando a tecnologia como aliado. Muitas vezes você vai e faz uma publicação para um cliente, enfim, para alguma marca. Você coloca lá, você tem a oportunidade de fazer um pré-teste de uma campanha. Porque as pessoas hoje estão muito atentas a tudo. Na hora que você posta algo, alguém já comenta ou positivamente ou negativamente sobre algo, você tem a chance ali de resolver um problema que ainda é mínimo. E automaticamente, quando for uma campanha maior para a rua, você já ter aquele pré-teste ali direcionado para não gerar crises. Mas assim, eu acho que hoje tem de ter essa preocupação. E tem outra coisa muito legal que eu vejo como oportunidade para as marcas, que não é só, teoricamente, o problema de se preocupar e não ser ofensivo para ninguém, mas é a oportunidade de você abraçar causas. Eu acho, assim, eu vejo como está assim, grande o mercado, né, o marketing de causa. Eu vou até citar uma marca aqui, local, que eu acho que vale a pena citar. O que a Ferreira Costa fez, né? Claro. Disponibilizar todo o estoque dela de luvas e outros utensílios, né? Para ajudar a limpar o óleo que estava afetando, né, as nossas praias. Eu acho que as pessoas estão querendo ver esse tipo de coisa das marcas. Elas se posicionarem, elas atuarem junto da sociedade para o bem comum. Não é só falar de oferta. Eu acho que talvez seja isso que você tenha citado, que esteja achando a publicidade muito rasa, mas é por falta de entendimento social. O que é que está acontecendo hoje no mundo? Essa agilidade toda que está acontecendo, que teoricamente pode ser complicado para uma mensagem mais complexa. Mas dentro desse mundo que vive de fatos diários, feito você mesmo disse, os famosos e vale sendo bombardeado por esse tipo. Mas como é que as marcas podem observar esse movimento e trazer a favor delas? Acontecer um boom, tá atento ali. Eu vou até dar um exemplo de um cliente meu. A gente tinha até uma garota propaganda com uma das marcas que a gente atende, e a gente avaliou, depois de um tempo utilizando ela, que o recurso que a gente investia nela, a gente teria de ter como caixa para aproveitar as ondas momentâneas que podem existir durante o ano. Porque uma pessoa hoje, não existe garantia que ela é famosa hoje, vai estar famosa amanhã, e todo dia nasce um fenômeno na internet que acaba se proliferando, né, por outras mídias. E a gente fez esse movimento de dizer, não, vamos ter esse caixa aqui, e aí surgindo um movimento, a gente abraça aquele movimento. Surgiu aquele movimento, a gente abraça esse movimento. Da gente girar na mesma velocidade que o mundo está girando. E eu acredito que as marcas têm de pensar dessa maneira hoje. E, Josual, a gente fazendo esse review do tema, né? Por isso que a gente sempre trouxe a questão do podcast. Se a gente citou em off, iria do Mad Men ao Black Mirror. Acho que até também trazendo um pouco o paralelo do que Wagner falava, as comunicações, tempos atrás, década de 50, de 60, que tinha aquelas campanhas mirabolantes, se investiam muito recurso para produzir um filme que marcasse efetivamente, que o mundo todo, nós temos dizer assim, que passasse a ser conhecido. Hoje, a comunicação de um para um, one-to-one, como a gente fala. E acho que a tecnologia veio para agregar da maneira de você primeiro. Hoje tem mais ferramentas para você poder estudar o cliente, entender o que o cliente quer e falar com ele na hora exata, no momento exato, com aquilo que ele espera teoricamente receber. Atingir ele na jornada, dentro da jornada dele, nos diversos pontos de contato que existem, né? Aí, assim, hoje em dia é mais fácil fazer publicidade do que era há 10 anos, com esse avanço tecnológico, com essas ferramentas que a gente hoje dispõe. Eu não acho que existe mais fácil ou difícil.
Eu acho que o termo não é esse. Eu acho que é diferente. Talvez não fosse fácil ter aquela ideia genial quando só existia o comercial lá da TV no horário nobre. Porque podia vir, eita, aquela ideia, aquele recurso, aquele dado de uma pesquisa que era muito caro. Hoje a gente tem dados facilmente, né? Em qualquer plataforma de forma gratuita. Você abre um Google Trend lá, bota qualquer assunto e automaticamente você já tem diversos dados. Tem as diversas redes sociais também que tem base de dados. Isso já ajuda a ter uma decisão mais assertiva sobre o seu público. Além de outras coisas, assim, eu acho que é diferente. O problema talvez esteja sendo, né, assim como qualquer outra indústria, é se reinventar. É olhar para esse novo cenário, até pegando esse paralelo aí do Mad Men ao Black Mirror. As agências funcionam numa estrutura, na sua grande maioria, que era ainda da época do Mad Men. E o mundo mudou. Assim, não dá para ter processos, pessoas, estruturas, enfim, entregas, como se tinha nos anos 60. As mídias são diferentes. Aí não existe mídia melhor nem pior. Existem várias que dentro de uma jornada do consumidor você pode atingir ela de diversas maneiras. Inclusive, temos exemplos, né, como é conhecido no mercado, das grandes redes sociais, das grandes plataformas de internet, fazendo mídia em ponto de ônibus, mídia na televisão. Acho que até o Facebook agora tá com... Eu fui assistir um filme recentemente no cinema. Sim, antes do filme, tava com um comercial dos grupos do Facebook. Exatamente. Patrocinou o São João do Caruaru. Exatamente. Você está ouvindo Podcast Review. Ô, Jasval, com essas avaliações, essas pontuações que a gente já discutiu até aqui, trazendo um pouco mais pro local, nosso mercado, localmente falando, acho que até como o interior, enfim, o estado, a gente ainda continua na era de Mad Men ou já caminha para Black Mirror? Rapaz, a gente tem Tem outra série, né, pra colocar no meio. A gente tem que fazer autocrítica, né? Eu sou, assim, acabo representando o mercado, né? Tanto seja via Sinapro, como também via Câmara Setorial lá na ASIC. A gente vem conversando muito sobre isso, eu e os demais empresários. Inclusive, é bom falar que a gente vive um grande momento de mercado, porque aí eu não falo de mercado no sentido de negócios, mas de relação. Hoje todo mundo senta de forma muito tranquila na mesa, a gente está conversando e tratando coisas em prol do mercado, está avançando. Mas enfim, voltando para o objetivo principal, eu acho que a publicidade de Caruaru ela já teve um melhor momento, eu acho. A gente já exportou talentos para vários mercados importantes do país e até do mundo. A gente tem, por exemplo, aqui em Caruaru, um Ricardo Moreira, né, que já foi diretor de criação de 2 agências, que é um cara premiadíssimo, mundialmente falando. Hoje é um prestador de serviço, assim, no setor, né, não estando diretamente numa agência. Mas eu venho tratando, inclusive, muito isso. Tanto na questão criativa, eu acho que hoje estamos com... as empresas de maneira geral, e isso é uma autocrítica que todos fazem, nossas entregas poderiam ser melhores, a gente poderia gerar mais clássicos, vamos dizer assim, que isso é um assunto inclusive muito profundo. Aí a gente pode ir lá desde o princípio da academia até do interesse da própria pessoa em estar pesquisando, porque assim, eu acho que o bom publicitário, o cara bem criativo, é o cara que consome de tudo. Ele tem informação, lê notícias, todo tipo de fonte, gosta de vários assuntos. Quanto mais plural ele for, mais inteligência ele vai ter para desenvolver coisas interessantes. E hoje a gente está vendo também essa ultra segmentação dos interesses das pessoas, né? Eu vejo, até na minha própria agência mesmo, eu vejo pessoas que gostam muito de determinado assunto. E parece que elas não se abrem para consumir outras coisas, né? Até defendo muito lá na agência, eu digo, quanto mais gente diferente aqui eu tiver, eu falo lá para as lideranças, na hora que eles estão buscando contratações, eu digo, vamos tentar buscar gente diferente, de classes sociais diferentes, de gostos diferentes. Enfim, eu quero o cara que gosta do funk, o cara que gosta do pagode, do forró, do K-pop, do passinho. Enfim, a gente tem que ter essa pluralidade. Pessoas de outras cidades da região, porque muitas vezes a gente fica muito bitolado aqui a Caruaru e não sabe o que acontece. Só que a gente que está aqui em Caruaru, aí eu digo a gente, as empresas, tudo, a gente tem a responsabilidade de falar para mais de 50 municípios, diretamente. E indiretamente para muito mais. Porque nós somos formadores de opinião para toda uma região, né?
E nesse contexto eu até venho discutindo muito com os empresários do setor, até conversando ontem com minha equipe também sobre isso. A gente está propondo alguns movimentos para recuperar a nossa mão de obra e formar novas pessoas também com um melhor nível, vamos dizer assim. A gente vem discutindo, por exemplo, a necessidade das empresas daqui de Caruaru se unirem e desenvolver, sei lá, workshops de criação publicitária, trazendo grandes nomes nacionais e até internacionais, até contando com a ajuda do próprio Ricardo Moreira para intermediar esses contatos. A gente também percebe que existe uma necessidade de formar também melhores mídias. Hoje, assim, eu acredito que a gente tem de sair da era de, por exemplo, preencher planilha. Temos dados aí disponíveis. As pessoas têm de ter uma cabeça focada nessa parte de BI, de Business Intelligence. Tem também... Porque aí os dados estão disponíveis, mas aí tem a questão de como você lê esses dados, né? Como você filtra. Isso é importante. Temos de formar pessoas com essa capacidade. Temos também de entender que o consumidor, é feito disso, não tem um veículo de comunicação ou uma mídia preferida. Pelo contrário, ele tem uma jornada da hora que ele acorda e se levanta e pega o celular para ver as primeiras notícias, até a hora que ele retorna para casa para dormir. Dentro desse caminho, ele pensa em consumo, ele pensa em informação, e ele é impactado por diversas coisas. Na hora que ele entra no ônibus, na hora que ele entra no táxi ou no Uber, na hora que ele passa na rua e vê um outdoor. A gente tem de mapear toda essa jornada, e o mídia, por exemplo, ele tem de ter a capacidade não só de planejar a mídia, olhando veículos de comunicação, ou mídia off, ou mídia on. Na realidade, ele tem que ter um pensamento digital. E se a gente também for ver um paralelo, esses mídias também têm que se capacitar com essas plataformas self-service, de compra de mídia, vamos dizer assim, porque, teoricamente, é mais fácil a mídia hoje, tradicional, teoricamente, como assim é chamada, ir para um campo onde ele vai vender a mídia numa plataforma lá, um dashboard muito parecido com o que hoje é feita a mídia online, do que, teoricamente, a mídia online passar a vender com PI. Aí, se eu fosse um profissional de mídia, quisesse estar nessa área, eu estaria consumindo de tudo um pouco, me capacitando com foco no digital, também se aprofundando nas mídias tradicionais, para você ter um entendimento global da coisa e principalmente ser especialista na jornada do consumidor, de dizer, eu tenho uma marca aqui de picolé, se eu quiser fazer uma campanha aqui para essa marca de picolé, qual é o melhor caminho para impactar esse consumidor? Aí ele criar toda essa jornada, que exige um planejamento mais aprofundado, que existe o conhecimento dos diversos meios, enfim, e nesse meio a gente fala de TV, de rádio, de redes sociais, de influenciadores, tem uma série de coisas que pode, até o panfleto, enfim, o outdoor, para mim todas as mídias têm importância. Eu acho que como você planeja o conjunto delas é que vai dizer que vai dar certo ou não sua campanha. E eu sinto, assim, eu sendo bem sério, eu sinto que hoje Caruaru, especial interior, e tem a falta desse profissional. Eu não sei se é o mercado que ficou desinteressante. Eu não sei se existe também esse movimento empreendedor, né? Também como a mão de obra de agência de propaganda, ou melhor, o publicitário, o profissional de marketing, ele é uma pessoa com capacidade multifuncional. Muitas vezes ele vê a possibilidade de empreender, seja na área dele. Aí quando eu digo empreender, não é empreender montando uma agência, que eu particularmente não vejo preocupação. Para mim, quanto mais agência no mercado, melhor. Desculpa te interromper, você acha que surgem muitas agências não. ainda? Não. Ou as agências que estão no mercado elas estão se reinventando para se manterem? Na verdade, era um ponto que eu queria fazer, como é essa relação, porque querendo ou não, existem agências, mas você tem a cidade que hoje em dia tem muito produtor de conteúdo que acaba sendo, ele próprio é o mídia, ele próprio produz o conteúdo, ele próprio desenvolve a comunicação do cliente, ele próprio é o atendimento. Como é que fica essa relação? Principalmente para você que está à frente aí de um sindicato que representa essas agências. Junta essas duas perguntas. As estruturas são diferentes. Como é que tenta... Veja, eu vou fazer vou botar uma lupa aqui em Caruaru. Quando eu fui convidado até pelas pessoas que compõem o meu mercado, né, os outros empresários, fui convocado para a missão de coordenar a Câmara das Agências lá na ASIC, que era a antiga Câmara das Agências de Publicidade.
O primeiro ponto que eu coloquei foi: eu não quero que seja uma câmara só das agências de propaganda. Eu quero que seja uma câmara das agências de comunicação, porque eu acho que a comunicação é muito ampla, tem muitas disciplinas envolvidas ali, muitos subtópicos. E a gente tá vendo um movimento, por exemplo, tem agências hoje que é só especialista em influenciadores, tem a agência que é especialista em conteúdo para moda, tá sendo nichado, tá, gente só fazendo evento. Então enfim. Essa é a mudança, essa é a evolução. Eu acho que assim, essa é uma das evoluções. Tem esse outro movimento também do profissional, que ele faz uma conta simples, que eu também não sou contra. O camarada olha assim, ganha um X reais numa agência como colaborador. E eu fico, por exemplo, tem meu tio, tem meu vizinho, tem Beltrano, tem Cicrano, que fica perguntando, acontece a gente, né, que é da área, como é que faz tal coisa, E ele olha e faz uma conta assim, se eu pegar, parece pequeno esse valor, mas se eu sair daqui e somar todos esses valores que eu ganho lá fora, eu vou ganhar muito mais do que eu ganho aqui. Só que o camarada também provavelmente vai trabalhar muito mais, não vai ter sossego, porque esse cara, ele não tá lidando, teoricamente, com empresa, ele vai ligar pra você de madrugada, ele vai, enfim. Só que eu acho que são movimentações naturais do mundo de hoje. Tanto esse movimento empreendedor, assim, do urgência, como também essa fracionalidade das agências. Do camarada deixar de ser 360, de ser aquela entrega mais completa, e ele olhar, eu sou muito bom nisso, então eu vou especializar a minha agência nisso aqui. Acho que são duas movimentações, assim, sem volta, caminho sem volta. Inclusive eu, particularmente, lá na minha agência, eu não tenho a pretensão de ser uma agência 360 graus. Porque eu não posso querer abraçar o mundo. Eu não sou especialista em tudo. E eu não tenho problema nenhum em trabalhar em parceria com outras pessoas. Por exemplo, o parceiro da Joga, que é a agência de performance do Grupo Duca. Eles trabalham comigo em diversos projetos. Eu não tenho preocupação nenhuma de um cliente meu que esteja interagindo com eles. Não, eles podem querer pegar... Eu não tenho essa preocupação. Tentei por muito tempo aqui na cidade procurar alguém que fosse parceiro em questão de produção de eventos, enfim, não consegui, acabei indo para a fonte da história, por exemplo. Hoje eu acredito que as pessoas estão muito imersas nas plataformas digitais e estão muito carentes, eu acho que a palavra até é essa, de vivenciar coisas ao vivo, de se conectar às pessoas ao vivo. E é bem interessante, eu acho que da metade do ano para cá, eu nunca vi tanta demanda de cliente chegar relacionada a evento ou qualquer ação de experiência. Com base nisso, eu até fiz um movimento agora, acho que é até uma das novidades da agência para 2020, que eu procurei até Fred Gomes, que é sócio da TFM, eu digo, rapaz, a gente precisa entrar nesse mercado, tu é especialista em evento e a gente especialista em publicidade, comunicação, marketing, vamos unir essas duas frentes e vamos propor algo para o mercado. Aí a gente tá... Isso é muito importante quando você une forças, né? Quando exatamente. Você assume que você não é especialista, porque você acabou de dizer uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que levar pra vida. Quem é especialista em tudo, não é especialista em nada. Concordo demais com isso. Então, se você se junta ao Fred e os dois unem forças, eu acho que vai ter grandes eventos aí, viu, Giliardo, em 2020. Lembrando que o foco é corporativo, né? Corporativo, mas chama a gente que a gente vai, olha. A gente vai. Pode chamar que a gente vai. Que aí, assim, hoje a gente tem inaugurações de loja, tem, por exemplo, lançamento de produtos, tem até uma experiência, hoje a gente vê vários exemplos de marcas que chega lá, por exemplo, acontece muito isso aqui no Brasil, em São Paulo, né? Um exemplo, casa de tal marca, que é uma marca de eletrônico, aí coloca lá uma casa com a geladeira dela, com o micro-ondas dela, com a máquina de lavar dela, e você pode entrar ali e experimentar, que a grande palavra é essa, fazer uma experimentação das tecnologias que aquela empresa tem disponível para o consumidor. E a partir dali se você vai comprar na internet, se você vai comprar no ponto físico, aí é uma consequência, mas você experimentou. Você está ouvindo Podcast Review. Ô, Josival, os números dos investimentos em mídia nas plataformas digitais vem crescendo muito e eu acredito, se eu não me engano, tem estudos que dizem que 2019 ou 2020 vai se equiparar tanto quanto ao investimento em mídia óbvia. Chegar meio a meio, né? Chegar meio a meio. Aí eu me pergunto, o quanto vem impactando essa questão desses canais digitais? Porque há tempos atrás, uma das maiores
receitas que a agência tinha era a questão de negociação de mídia. Desconto padrão, né? Desconto padrão, aquele BV, aquela bonificação sobre venda em relação aos veículos. O quanto está afetando ou afetou o mercado, vai afetar ainda esse tipo de negociação, porque o cliente cada vez mais também está querendo essa mídia digital e não há essa negociação que há com os veículos tradicionais, com o Google, com o Facebook, com o UOL. É um modelo de negócio diferente. Exato. Né? Veja, é fato, impactou. Isso tem muito a ver com as decisões que as agências tomaram no passado, na era do Mad Men, vamos dizer assim. A grande maioria, esse formato, né, é um formato brasileiro. Lá fora, como é que funciona? Tem as agências de criação, que aí elas recebem pelo serviço dela de criação, e tem os birôs de mídia, que eles negociam. Até tem um movimento hoje de algumas empresas fazendo isso no sentido de mídia programática, né? Ele tem um inventário ali de parceria com diversos sites, aplicativos, enfim, e ele comercializa aquele determinado inventário. No Brasil, a gente trouxe para uma estrutura só, né, a venda de mídia e a criação publicitária. E num determinado momento de auge da propaganda, vamos dizer assim, não só criativo, mas também de verba, houve um movimento nas negociações de abrir mão do valor de criação em prol das comissões. Aí algumas negociações eram fechadas reduzindo o valor da prestação de serviço, ou em alguns casos até zerando o valor da prestação de serviço e se escorando totalmente na comissão. E aí, quando começou essa transformação de consumo, né, das pessoas da parte de mídia, eu não digo de trocar uma coisa pela outra, mas trazer também aquilo ali, e teve a necessidade, começou a aparecer a necessidade de se investir nessas novas plataformas, que já trabalhava em cima de um modelo mais self-service, tipo, ele só quer seu cartão de crédito, vai passar lá e não tem relação com a agência, ele até apoia a agência, mas de comercialmente não, mais um suporte da utilização da plataforma. E eu acredito que isso trouxe uma transformação, as agências ficaram assustadas, veio também uma crise econômica, já tem as ondas, né, de crise econômica no país, isso também colaborou para a diminuição das verbas, e começou a acontecer as demissões, porque caiu o faturamento, né? A baixa da qualidade na entrega, porque os salários não eram os mesmos, as estruturas não eram as mesmas. Algumas agências tradicionais do nosso mercado fecharam, a gente pode citar a DM9, que é altamente premiada, e por questões de engenharia financeira mesmo, teve de ser descontinuada, enfim. E isso atinge todos os mercados. Aí tem duas assim, o mercado sofre com isso e tenta, veículos e agências se apoiarem em tentar mostrar ao anunciante ali a importância daquilo, mas a verdade é que as verbas não são as mesmas, e existe, e mesmo se fossem as mesmas, esse bolo hoje está sendo dividido, as fatias são divididas. Porém, aí eu vou sair aqui da opinião do representante do mercado e vou sair para a opinião do empresário. Eu acho, assim, a gente tem de desapegar, tem de viver a síndrome do OLX. A gente tem de desapegar, existia esse formato, foi muito bem sucedido durante uma época, mas a gente tem de pensar em novas possibilidades, novos modelos de negócio. Como eu disse, o mundo mudou em todos os sentidos. Quantas indústrias não estão vivendo transformações? A relação hoje de concorrência e parceria, ela é muito tênue. Por exemplo, hoje a Apple está fabricando carro. Hoje ela é concorrente da GM. Se você perguntar, há 10 anos atrás, a GM via a Apple como concorrente, o Google como concorrente, produzindo carro. Exato. Na verdade, eu acho que até concorrentes estão se tornando parceiros, né? Exatamente. Porque foi um ponto que a gente levantou numa discussão no podcast até com o Marjone, que é um outro assunto que a gente quer trazer também para debater aqui no podcast, é sobre o impacto da tecnologia no mercado de varejo como um todo. Mas só para fechar essa questão de concorrentes sendo parceiros, você vê players como o Magazine Luiza virando marketplace para outras empresas poderem vender produtos que ela também vende na própria plataforma dela. Realmente mudando muito. Isso se chama transformação digital, porque eu acho que isso tem muito a ver. As pessoas pensam que tecnologia é o fim, mas tecnologia é o meio. A transformação digital não tem a ver com tecnologia, tem a ver com negócio. Hoje a gente vive um mundo que aí eu faço o link com a história da agência propaganda do fim dos intermediários. Hoje a gente tem na palma da mão o táxi, o restaurante, o banco. Não existe intermediário. Ou seja, a gente vive uma era de plataforma, a era da plataforma, tudo é plataforma.
E é uma era que não tem mais intermediários. As pessoas têm a possibilidade de diretamente contratar qualquer coisa. Isso já está aplicado à mídia. Quando eu posso ir lá no Facebook e no Google e eu mesmo comprar a minha mídia, isso teoricamente já dá um grande recado. Aí assim, eu acho que as agências têm sim de repensar seus modelos de negócio, seus modelos operacionais. Que, por exemplo, o que é que esses negócios de plataforma também tem a ver? É a questão do baixo custo e a escalabilidade do faturamento. O que é que acontece com a agência? Aí isso eu tenho propriedade, tipo, eu não sou formado em publicidade, sou empresário de propaganda, não sou da área criativa, mas aí eu sou gestor. Da área de negócio eu posso falar com mais propriedade. A área de propaganda é o seguinte, você tem 10 clientes e tem, sei lá, 20 funcionários. Se você pegar mais 5 clientes, você tem que botar mais 10 funcionários. E é o seguinte, você aumentando faturamento e aumentando custo, aumentando faturamento e aumentando custo. Porque é uma questão do mercado. Aí quando eu vejo esse movimento do freelancer, eu acho interessante. A questão é saber conviver com ele. Em vez de olhar ele como um concorrente, ver ele como um parceiro. Uhum. Sim. Porque você tem lá na sua agência uma grande mão de obra que você, teoricamente, pode olhar para ele, não quero perder essa pessoa. Só que essa pessoa é tão talentosa que ela tem o direito, inclusive, de dar outros voos. Buscar novas possibilidades para a carreira dela. Mas ela sair da minha estrutura não implica em dizer que ela não pode trabalhar comigo. Pelo contrário, ela também pode trabalhar comigo. Uhum. E isso, inclusive, se a gente for para uma análise financeira, impacta custo. Se ela estiver lá fora prestando serviço para mim e para outras pessoas, aí vamos falar de uma era de compartilhamento, meu custo reduz, ela continua entregando para mim, mas eu não tenho encargo trabalhista. Exatamente. Eu não tenho... Se ela estivesse lá na minha operação, eu comprando 100% das horas dela e ela só trabalhando metade das horas dela, ela tá vendendo as outras metade das horas dela para outra pessoa e eu só tô pagando o que eu uso. Agora, isso é um pensamento muito sofisticado e muito desprendido. Nem todo mundo tem. Posso até ser julgado pelo que eu tô falando, mas eu não tenho preocupação. Dentro dessa linha da economia do compartilhamento, que eu acho ela fantástica, tipo, eu não preciso possuir nada. Eu posso usufruir sem ser dono. Aí se começou com o aluguel de uma casa, depois de um aluguel de um carro, e hoje a gente utiliza, sei lá, as bicicletas que tem lá em Recife, o Uber, muita gente vendendo carro, enfim. É o pensamento dessa geração, né? Exatamente. Não possuir. Que é um pensamento assertivo, é desprender da coisa. Eu não preciso ter, por exemplo, eu vou falar do meu carro. Eu chego na agência, saio de casa, chego na agência, estaciono ele, passo a manhã na agência. Ele passa a manhã todinho parado. Por que isso, né? Porque eu ter todo esse custo sozinho. Aí hoje tem aplicativos, né, que você chega no seu trabalho, deixa disponível, alguém vem e pega. Ainda não é uma realidade nacional, né, mas já existe em algum canto no mundo e um dia vai chegar aqui. Com base nessa economia do compartilhamento, eu comecei, assim, a gente até costuma dizer que a BuzzLab, desde o início dela, ela vive de eras. E a cada era a gente vai lançando alguma coisa. O último grande lançamento dela foi a nova sede, completa 2 anos agora no final desse mês. Dentro desse período a gente venceu muitas coisas importantes, mas eu já estava... assim, nervoso, rapaz, eu preciso inventar outra coisa. Eu sinto essa necessidade de ficar me reinventando. E veio a ideia de abrir aqui em Caruaru o primeiro hub de inovação e criatividade. E eu comecei sozinho pensando nessa ideia. Falei para um amigo meu que conectou com outra pessoa que estava tendo a mesma ideia. E surgiu a possibilidade da gente montar, e a gente vai estar inaugurando agora no começo do ano que vem, em parceria com a Giral, que é outro pessoal bem... assim, inovador, criativo aqui da cidade na área de arquitetura, e mais uma nova empresa que vai surgir de inteligência imobiliária. A gente vai criar esse primeiro hub aqui na cidade, e aí vai estar reunindo a agência, vai estar reunindo um escritório de arquitetura, vai estar reunindo também nesse mesmo espaço essa empresa de inteligência imobiliária, e a gente ainda vai trazer algumas lojas na área externa, lojas containers e um café na mesma estrutura. Excelente. E aí vai ter sala de brainstorm, vai ter auditório, vai ter... Porque eu não preciso ter uma sala de reunião exclusiva para mim. Aí eu posso compartilhar com outras pessoas, posso compartilhar com alguém que não tem uma sala de reunião fora e quer fazer uma reunião. E a gente fez essa estrutura, vai ficar muito boa, ali próximo a Agamenon Magalhães. E a gente quer criar um grande ponto de inovação e criatividade de Caruaru, que seja mais do que uma empresa, seja um movimento. E as pessoas queiram lá tomar um café, discutir coisas, ideias, levar projetos, fazer parcerias. Não é um co-work, e sim um hub de fato, vai reunir empresas, mas todas a gente teve o critério, assim, nosso critério de escolha está sendo, trabalha com criatividade e trabalha com inovação. A gente quer que esse lugar seja referência disso.
E quando eu tomo essa decisão, além de eu estar me juntando a outras pessoas que podem me proporcionar parcerias para realizar projetos juntos, ele me indicar cliente, eu indicar cliente a ele, eu estou reduzindo meus custos. Aí isso faz parte dessa transformação que as empresas têm de viver. E você desapega, né? E desapega, eu sou totalmente desapegado. Um dos valores lá da agência, eu até falei aquela história do modo beta, mas a gente disse que o nosso principal valor empresarial, e ele está desde o princípio, alguns até modificaram, mas é permanentemente em modo beta. Eu não tenho compromisso, por exemplo, se eu melhorar, eu mudo de ideia na mesma hora, não tenho preocupação nenhuma. Além disso, a gente também entendeu que o mundo vive um momento de agilidade. É tanto que surgiram diversas metodologias ágeis. Na realidade, a administração clássica, né, se aplica até hoje, só que ela foi hackeada. Por exemplo, um planejamento estratégico, ele é um planejamento estratégico da mesma maneira até hoje. Mas surgiram versões otimizadas, versões mais rápidas de ser criadas. Existe até... Pronto, um exemplo clássico é o Canvas de modelo de negócio. Aquilo ali não substitui um planejamento de negócio. Só que dentro de uma reunião, nós três podemos sentar aqui e dizer, vamos pensar aqui um negócio, a gente preencheu aquilo ali, no mínimo tem um teste de viabilidade. E depois chega um momento que é necessário fazer o outro. Mas enfim, aí diante disso, diante das dificuldades, inclusive, que a gente vivencia dia a dia dentro de uma agência de publicidade, porque antes, eu acho que isso também responde alguns questionamentos de Wagner, mas antes o cara que criou o Washington Oliveto, quando foi criar ali a campanha do sutiã, talvez ele tenha tido 3, 4, 5 meses para pensar aquela campanha. E hoje é assim, chega a campanha hoje para entregar depois de amanhã. Só que isso é chegando 3, 4 de vários clientes. Não há mais tempo, né? Não há mais tempo. E detalhe, não é só pensando para um único veículo, um único fim específico. Exatamente. É para um turbilhão de canais que você pode... Que isso tem a ver também com o que o veicular ela. falou lá no início da conversa, que é o seguinte, a necessidade por resultado. Antigamente, os indicadores, a forma de mensurar os resultados, eles eram em ciclos muito longos. Você esperava um mês todinho ali para entender se o mês foi bom. Enfim, a informação se ela a campanha era funcionou ou não. Era tratada de maneira diferente. Por exemplo, tinha uma história tem uma história, né? Assim, que do mercado publicitário, que é o resultado de uma campanha a gente só sabe depois de 3 meses. Ela tem de girar 3 meses. Se você for dizer isso pro empresário, ele vai atender outro cliente. Todos os dias, até estava discutindo com o meu consultor empresarial, estava dizendo, qual é a demanda que chega hoje? Quero qualidade, com alto impacto e num curto espaço de tempo. Essa é a demanda do mercado. Se você ficar, brigando com o cliente, o cliente é desorganizado, o cliente só deixa para a última hora. Não é culpa do cliente, porque o cliente já sofre pressão do cliente dele e por aí vai. Cabe a mim, para diminuir o atrito, repensar o mundo, como é que o mundo está hoje, como é que as demandas estão chegando. Por exemplo, se é um caso isolado, se só tem um cliente mandando as coisas nesse prazo, o problema realmente é do cliente. Mas todos os clientes estão fazendo isso, alguma coisa mudou. E diante disso, a gente foi estudar as metodologias ágeis e também viu quais eram os movimentos de mercado que estavam acontecendo em outros setores, como é que eles estavam tratando isso, essa agilidade do mundo. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas agora existe uma dinâmica muito grande no mercado de maneira geral. Por exemplo, a Gol Linhas Aéreas utiliza, qualquer startup, grandes empresas estão trabalhando, que é aquele formato de squads. Você monta equipes multidisciplinares para atender alguns projetos. E a gente vai também fazer esse redesenho operacional lá na agência. A gente deve estar estreando em modo beta agora em dezembro. A gente vai dividir a equipe em 3 squads e a gente deixa de ter departamento on e off, que eu acho isso um absurdo. Assim, tipo, era algo que eu queria acabar há muito tempo, porque o mundo é digital, o mundo nem é on nem é off, né? E lá a gente vai ter lideranças criativas que vão liderar times, que vão trabalhar cada time com algum grupo de clientes, fazendo do A ao Z todas as entregas do cliente e pensando em vivenciando aqueles clientes. Aí eu acho que assim, a publicidade, ela tem de ir para essa linha, tipo, tem de entender as mudanças do mundo, tem de entender que não dá para fazer tudo, tem de entender que o mundo está mais ágil, enfim, e tem de entender que o publicitário, ele tem de ser empresário, ele tem de olhar para custo, ele tem de olhar para faturamento, ele tem de ver rentabilidade para o cliente, ele tem de fazer conta, tem de desapegar, inclusive para demitir cliente, não só ser demitido pelo cliente, ele olhar para o cliente, bicho, ó, isso aqui é uma marca massa, consigo fazer projetos massa, mas a conta não fecha, e você desapegar e abrir mão desse cliente. Ok. Perfeito.
Você está ouvindo Podcast Review. Pra gente finalizar, sempre pergunto aqui aos nossos convidados qual é a projeção que eles fazem, não daqui para 10 anos, eu digo para amanhã. Como é que tu vê o mercado local, o mercado de publicidade como um todo, mas vamos olhar aqui o local daqui a 48 horas, porque o espaço de tempo cada vez mais diminui e as coisas mudam muito rápido. Como é que tu analisa e tu imagina que venha a ser esse mercado nesse curto espaço de tempo? Olha, eu faço essa pergunta diariamente. Dentro dessa perspectiva, eu acho que se a gente não começar a fazer nada agora, eu acho que daqui a 2 anos, se você disse, eu acho que o mercado publicitário não vão ter dias fáceis. Eu gostaria muito, eu quero ver muito uma realidade distinta disso. Porque eu confio muito na cidade, confio muito nas pessoas que estão aqui, confio muito nos empresários, nos meus concorrentes, né? Confio também nas pessoas que lideram os veículos de comunicação, que são nossos parceiros, nas produtoras e etc. Agora falta formar esse pacto. O pacto de retomar o protagonismo criativo de Caruaru. Que eu acho que deveria ser um movimento bem plural, não só do mercado publicitário, mas de todo o mercado criativo da cidade. De olhar, por exemplo, por que Caruaru não tem um grande festival de criatividade? De manifestações criativas em suas diversas vertentes. Eu acho assim, até inadmissível isso não acontecer, pela nossa história, pela nossa capacidade de fazer coisas interessantes. Uma semana da criatividade, com música, com moda, com propaganda, um grande festival envolvendo conteúdo, envolvendo premiação, envolvendo, enfim, para inspirar as pessoas. Porque, por exemplo, hoje a gente vive uma realidade do mercado que é, por exemplo, você chega na academia, pergunta o nome das agências, eles não sabem. Você pergunta ao cara, quem é o melhor diretor de arte de Caruaru? Quem você quer ser? O cara não sabe nem o nacional, quanto mais o local. Aí veja, isso são indicadores, tá entendendo? Eu sou muito sincero, eu não vejo esse mercado com uma sustentabilidade a médio e longo prazo. Pegando esse ponto, eu acho importante que a universidade esteja voltada para a comunidade também, sabe? Então, não vai só do aluno não saber quem é o bambambam da cidade ou quem é a grande agência da cidade. Vai também, aí eu estou colocando diretamente a culpa no corpo docente de citá-los durante as aulas e de dizer, olha, fulano de tal, que é daqui da cidade, tem trabalho assim, 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 assado. Então é necessário que as pessoas saibam quem são as pessoas protagonistas da cidade, do local onde elas estão estudando, independente se ela é de outra cidade ou não. Então acho que é por aí a situação. Teve um comentário que Emerson da Mendonça fez que eu achei bem interessante. Um exemplo prático que ele deu, ele disse, por que o professor, na hora de mostrar um exemplo da propaganda, por que ele não mostra os exemplos que existem de Caruaru, que foram bem-sucedidos? Concordo. Para as pessoas começarem a entender que aqui se produz e já também foi produzido em grande escala, grandes trabalhos. E acabar com aquela mística, né? Que santo de casa não faz milagre. Exatamente, pois só existe coisa boa lá fora, né? Exato. Faz tanto milagre que até Malassombra aparece. Pois é, então... Cara, obrigado pelo bate-papo, pela discussão, pela conversa. Bacana, né? Obrigado, Wagner, obrigado, Josival, pelo momento, foi excelente. Eu acho que vai nortear muito aí a discussão, abrir a mente, principalmente dessa galera jovem que vai estar aí adentrando no mercado publicitário, vislumbrando. Enfim, obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. E também espero que não tenha sido tão apocalipto, né? Trazendo algumas questões do mercado. Mas eu acho que, é feito disso, eu acho que é importante nós que fazemos o mercado tá fazendo essa autocrítica. Sim. E só muda assim, né? Só muda admitindo o que a gente precisa melhorar. Também evidenciar o que tem de bom no mercado, né? Temos aqui empresas bastante resistentes de 15, 20 anos que estão aí no mercado, passando por todas as transformações que tem. A minha é um pouco mais jovem e já passou por diversas transformações nesse quase 8 anos que a gente tem no mercado. Mas é isso, gostei demais do papo aqui e estou à disposição para sempre que vocês precisarem. Ok. E
muito sucesso no podcast e mais 10, 20, 30, 40, 50 episódios pela frente. Os que a gente fica empolgado. 100 aproveitando anos. aí, se quiser disponibilizar, trazer alguns clientes para Estamos abertos, viu? Inclusive, anunciar aqui no podcast, a gente tá aberto. Vocês parecem estar adivinhando, porque eu falei com o diretor aqui com o Carlos, diretor, sobre o potencial do podcast e as possibilidades que ele tem, né? Sim. Como ferramenta de propaganda. Cá estamos! Pois é, então com essa perspectiva, a gente encerra mais um podcast, o nosso 10º episódio. Quero agradecer a você que ficou até agora, que nos acompanhou por esse episódio. Só relembrando, toda quarta-feira tem episódio novo disponível no portal NE10 Interior. O site é super fácil para acessar, ne10interior.com.br, ou então você pode buscar lá na sua loja de áudio favorita. A gente está disponível no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, HearDis e tantas outras. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!